uma sombra que paira sobre os pilares sagrados de nossa sociedade cristã. Em sua busca desenfreada por mudanças radicais, ele desafia e destrói valores morais, que são a essência da nossa fé, ameaçando a santidade da vida e a sacralidade da família, tentando silenciar a voz da igreja, o farol de luz e verdade em tempo de escuridão. A romper com as tradições que nos foram legadas por gerações, o pensamento revolucionário semeia o caos e o desordem. É nosso dever repudiar veementemente essa maré de destruição e reafirmar nosso compromisso com uma transformação que honre e preserve os valores eternos que sustentam a nossa civilização. Sai, cara. Olá, pessoal. Eu sou Marcelo Cato e hoje vamos falar sobre cultura woke. Mas para isso vamos assistir um pequeno documentário feito com muito cuidado e ao final a gente conversa sobre o assunto. Um bom vídeo para vocês. Você já ouviu falar muito sobre essa tal de cultura woke ultimamente? Virou um termo da moda quando o assunto é justiça social e consciência. Mas o que realmente significa ser woke? Em poucas palavras, ser woke é como ter um radar superpoderoso para a justiça social. É sobre estar ciente e desafiar ativamente sistemas de opressão e desigualdade. Estamos falando de racismo, sexismo, homofobia, transfobia. Todos os ismos e fobias que tornam o nosso mundo um lugar menos justo. Mas de onde surgiu essa história de woke? Para entender a cultura woke, precisamos fazer uma viagem pela história. A palavra woke existe há décadas e se originou no inglês vernacular afro-americano, a AVE. Na década de 1930, o cantor de blues Lead Belly usou o termo Stay Woke, permanecer acordado em português, em sua canção Scottsboro Boys, um protesto sobre a condenação injusta de 9 jovens negros. Avançando para o século XXI, o termo woke ganhou uma repaginada digital, tornando-se um grito de guerra para movimentos de justiça social como Black Lives Matter. Seu alcance se expandiu, abraçando a interseccionalidade e reconhecendo a interconexão entre várias formas de opressão. Já vimos que woke é mais do que apenas uma hashtag da moda. É um movimento social com raízes históricas profundas e um compromisso em desmantelar sistemas de opressão. As plataformas de mídia social se tornaram campos de batalha virtuais para guerreiros da justiça social, com hashtags como #IDMeToo e Beat Black Lives Matter amplificando vozes marginalizadas. Os campi universitários se tornaram terreno fértil para o ativismo woke, com protestos liderados por estudantes e demandas por currículos mais inclusivos. O mundo corporativo também está passando por uma transformação woke, com marcas incorporando mensagens de justiça social em suas campanhas de marketing. A cultura woke não se resume a gestos grandiosos. Trata-se também das escolhas cotidianas que fazemos. É sobre apoiar empresas de propriedade de comunidades marginalizadas e usar nossas vozes para desafiar o preconceito e a discriminação. Nem todo mundo está pulando de alegria no bonde woke. Alguns veem a cultura woke com ceticismo, enxergando-a como policiamento social ou extremismo liberal. Os críticos argumentam que a cultura woke enfatiza as diferenças, dividindo a sociedade em grupos polarizados. Eles a veem como discriminação reversa, criando ressentimento e divisão. A cultura do cancelamento é outro ponto de discórdia.
vista como um entrave à liberdade de expressão e como criadora de um clima de medo. Os críticos argumentam que a cultura woke é obcecada em encontrar ofensas, policiar a linguagem e criar hipersensibilidade. Embora algumas críticas possam ser exageradas, elas destacam o potencial da cultura woke de se tornar excessivamente dogmática e contraproducente. Um dos aspectos mais comentados da cultura woke é a ideia de ser atingido por um gatilho, ser triggered, em inglês. Em um contexto psicológico, gatilho se refere a algo que evoca uma forte reação emocional ou física, particularmente em indivíduos que vivenciaram traumas. No entanto, na cultura woke, triggered assumiu um significado mais amplo, abrangendo uma gama maior de respostas emocionais a conteúdos ofensivos ou perturbadores. Essa definição mais ampla levou a acusações de hipersensibilidade e censura. Mas só porque alguém não se sente triggered por algo, não significa que não seja um gatilho para outra pessoa. Todos nós viemos de origens diferentes e temos experiências de vida diferentes. O desafio é encontrar um equilíbrio entre respeitar os limites emocionais das pessoas e promover o diálogo aberto. Trata-se de reconhecer que as palavras têm poder e que o que dizemos pode ter um impacto real nos outros. Talvez nenhum outro aspecto da cultura woke evoque tanta paixão e debate quanto a cultura do cancelamento. Este fenômeno moderno tem dividido opiniões e gerado discussões acaloradas em todas as esferas da sociedade. A cultura do cancelamento se refere ao ato de retirar o apoio a figuras públicas ou entidades depois que elas disseram ou fizeram algo considerado ofensivo ou prejudicial. Este movimento ganhou força com o advento das redes sociais, onde a disseminação de informações e a mobilização de pessoas ocorrem em uma velocidade sem precedentes. Figuras públicas, celebridades, políticos e até empresas inteiras podem ser canceladas por ações ou declarações controversas. A ideia é responsabilizar essas entidades por suas ações, promovendo uma forma de justiça social. A internet se tornou o principal campo de batalha para a cultura do cancelamento, com as plataformas de mídia social amplificando vozes e mobilizando indignação. Tweets, posts no Instagram e vídeos no YouTube podem rapidamente se tornar virais, gerando uma onda de apoio ou condenação. Os defensores argumentam que é uma ferramenta poderosa para a justiça social, responsabilizando pessoas poderosas e amplificando vozes marginalizadas. Eles acreditam que a cultura do cancelamento pode trazer à tona questões importantes que de outra forma seriam ignoradas. No entanto, os críticos argumentam que é uma forma de justiça pelas próprias mãos, restringindo a liberdade de expressão e criando um clima de medo. Eles apontam que o medo de ser cancelado pode levar à autocensura, onde as pessoas evitam expressar suas opiniões genuínas por medo de represálias. A verdade provavelmente está em algum lugar no meio. A cultura do cancelamento pode ser usada para o bem ou para o mal. É uma ferramenta poderosa que, se usada com responsabilidade, pode promover mudanças sociais significativas. No entanto, se mal utilizada, pode se tornar uma arma de censura e repressão. Ela tem o potencial de gerar mudanças sociais positivas, mas também carrega o risco de se tornar uma arma de censura. A chave está em encontrar um equilíbrio, onde a responsabilidade e a justiça social possam coexistir com a liberdade de expressão e o respeito pelas opiniões divergentes. Historicamente, movimentos de justiça social sempre enfrentaram resistência e controvérsia. A cultura do cancelamento pode ser vista como uma extensão moderna desses movimentos, utilizando as ferramentas digitais disponíveis hoje. No entanto, é crucial lembrar que, como qualquer movimento social, ela deve ser constantemente reavaliada e ajustada para evitar excessos e injustiças. Em última análise, a cultura do cancelamento é um reflexo das tensões e desafios de nossa sociedade contemporânea.
Ela nos força a confrontar questões difíceis sobre poder, responsabilidade e justiça. E, como qualquer debate significativo, não há respostas fáceis. O importante é continuar a dialogar, ouvir e aprender uns com os outros, buscando sempre um caminho que promova a justiça e a equidade para todos. Até agora, exploramos as complexidades da cultura woke, desde suas raízes históricas até as críticas que gerou. A questão agora é: podemos encontrar uma maneira de ser woke sem nos perdermos no processo? Um dos maiores desafios é o risco do dogmatismo, criando um ambiente de conformidade intelectual. O verdadeiro progresso social exige diálogo aberto, pensamento crítico e disposição para se envolver com diferentes perspectivas. Outra armadilha é o ativismo performativo. A verdadeira aliança exige ação, responsabilidade e o desafio de nossos próprios vieses. Em última análise, a chave para navegar na cultura woke está em encontrar um equilíbrio entre consciência e ação, compaixão e responsabilidade. Agora, vamos mergulhar em outra faceta da influência da cultura woke: seu impacto na geração mais jovem. Isso inclui a ascensão do ativismo LGBTQIA+, a introdução de personagens clássicos da Marvel, agora identificados como homossexuais, e o uso da linguagem neutra de gênero pela Disney em suas animações. Embora a representatividade seja crucial para comunidades marginalizadas, alguns argumentam que essas mudanças podem confundir mentes jovens ainda em seus estágios de desenvolvimento. De um ponto de vista conservador, a preocupação reside em saber se essas mudanças promovem inclusão genuína ou simplesmente servem como gestos performativos que podem perturbar os valores familiares tradicionais e normas sociais de longa data. Por exemplo, a transformação de personagens amados da Marvel para se adequar a novas orientações sexuais pode ser vista como uma reescrita da história, em vez da criação de novos personagens diversos. Os críticos argumentam que essa mudança pode alienar fãs de longa data e diluir a essência original dessas figuras icônicas. Da mesma forma, a adoção da linguagem neutra de gênero pela Disney em seu conteúdo visa promover a inclusão, mas também levanta questões sobre a potencial confusão que pode causar entre os jovens espectadores. O medo é que tais mudanças possam levar a uma crise de identidade ou a falta de modelos claros para as crianças. Navegar por esse cenário complexo exige uma abordagem equilibrada. É essencial promover a diversidade e a inclusão, considerando também as ramificações potenciais para o desenvolvimento dos jovens e a coesão social. O desafio reside em encontrar um meio-termo onde o progresso e a tradição possam coexistir, permitindo uma sociedade inclusiva e estável. Em última análise, o objetivo deve ser promover uma cultura de compreensão e respeito, onde diferentes perspectivas possam coexistir sem minar os valores fundamentais que unem as comunidades. Bom, pessoal, é claro que um documentário tão resumido como este é impossível tratar de todos os assuntos que o tema abrange, até porque a inteligência artificial ainda sofre restrições sobre certos assuntos, como, por exemplo, a ideologia de gênero, feminismo, legalização do aborto, liberação das drogas, desarmamento de civis, o casamento religioso de homossexuais, a desconstrução da família tradicional, a relativização da moral cristã, dentre outros. Então, o pensamento revolucionário de Marx, as ideias de Gramsci, marxismo cultural, política identitária, cultura do cancelamento, a lacração, quando tudo isso se encontra em um mesmo ponto, em um mesmo momento, e assim usada como ferramentas de manipulação e colocada isso em uso por pessoas de caráter duvidoso, em prol de um plano de poder, manipulação no que diz respeito à sociedade, isso é cultura woke. Como, por exemplo, se pegarmos um indivíduo que faça parte de algum grupo identitário e analisarmos suas reivindicações, percebemos que são legítimas
e fazem sentido. Mas para além disso, o problema é quando se fala dessas questões, você precisa estar inserido em algum movimento representativo, como feminismo, movimento LGBT, causa negra, cerceando assim o pensamento de ideias individuais e prevalecendo as opiniões do coletivo. Por conta disso, eu queria fazer um adendo aos mais jovens. Todos os homens são dotados pelo Criador de direitos inalienáveis, que entre eles estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. É o que diz a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Eu recomendo que você, jovem, que talvez esteja vendo esse vídeo, que faça uma leitura deste documento e que de verdade faça uma análise crítica de suas ideias e que isso te ajude a ter uma perspectiva mais realista da sociedade e que entenda que a vida não se resume em jargões e agendas criadas por líderes que manipulam grupos de pessoas sedentas por justiça social.